Agora tem entrevista ao vivo aqui nos estúdios. Entrevista. Senador Alessandro Vieira, muito obrigado por vir aqui aos estúdios da Rio FM. Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Senador, uma polêmica, algo em torno de como vai ficar a exploração do gás aqui em Sergipe. Emenda de um lado do senador Laércio Oliveira, Rogério Carvalho tem se manifestado também em torno desta emenda, que segundo o senador Rogério é um jabuti, e o senhor tem trabalhado diretamente nessa questão do gás em nosso estado. Como é que está a situação de momento? Esta emenda realmente prejudica? O senhor que apresentou emenda também a esta proposta? Existe um entendimento da Petrobras de que o texto que o senador Laércio Oliveira apresentou reduz a atratividade do investimento em Sergipe, porque a Petrobras teria que fazer um grande investimento e não poderia usufruir da venda livre do produto, do gás. Então, para não ficar perdendo tempo com gritaria em microfone ou com polêmicas, a gente apresentou uma emenda supressiva, como se chama, para retirar esse trecho, que é um trecho polêmico, é um trecho que a Petrobras entende que é prejudicial para Sergipe, para que a gente possa ter a continuidade do projeto, que é de grandes investimentos no nosso estado. Acima de qualquer interesse econômico específico de setores, tem que estar o interesse do estado de Sergipe, e é nessa linha que a gente vai trabalhar. Então essa emenda era prejudicial? No entendimento da Petrobras, sim. O senador Laércio defende que não, que aumentaria a competição no mercado, mas a gente está falando de um investimento de mais de 130 bilhões de reais no estado de Sergipe. A gente não pode abrir mão desse investimento, a gente tem que trabalhar com muita cautela, por isso eu defendo que a gente retire do texto essa parte polêmica. A gente tem acompanhado e fica a população sergipana apreensiva, porque muito vem se falando desse gás. E, infelizmente, até agora a gente não vê resultados. Né? Demora, é um investimento muito grande. É um dos maiores investimentos da Petrobras no Brasil. São valores altíssimos. E tem que ter toda uma programação, todo um planejamento para que isso seja viabilizado. Então, qualquer alteração de lei tem que ser feita com muita cautela, porque muda o plano de investimentos e pode realmente atrapalhar a vida dos sergipanos. O que a gente quer, e o contato que a gente manteve com a direção da Petrobras, é garantir que esse recurso chegue ao nosso estado, gere emprego, gere renda, gere desenvolvimento. A emenda, então, era um jabuti? Eu não vou dizer que é um jabuti, mas era uma alteração que gerou uma polêmica, e o que a gente não precisa nesse momento é de polêmica. Aliás, se falando em polêmica, o senador Laércio Oliveira, nos últimos dias, tem entrado em algumas polêmicas. Né? A viagem para os Estados Unidos para acompanhar a eleição do Trump, né, foi às custas do Senado. O único parlamentar, pelo menos a imprensa nacional divulgou, o único parlamentar que usou recursos do Senado para viajar e acompanhar a eleição do Trump lá nos Estados Unidos. Não seria uma despesa que eu faria, né? Não vejo interesse público nisso, mas o senador Laércio deve ter solicitado, e se a mesa concedeu, não tem nenhuma ilegalidade, né? Os eleitores é que devem avaliar a conduta. Na sua avaliação, senador Alessandro Vieira, a eleição do Trump, de alguma forma, pode favorecer ao Bolsonaro, que, pelo menos até agora, está inelegível? Não vejo nenhuma interferência, não. Tem uma fervura de rede social, de imprensa, muita gente se ocupando tempo para falar da eleição americana, mas a realidade é que o Brasil é um país soberano. Os processos que estão em andamento vão continuar em andamento, e você não tem nenhum risco, nem o próprio Estados Unidos tem interesse em fazer interferência político-partidária dentro do nosso país. Então é muita bobagem de rede social. Na vida real, nada disso vai se confirmar. Ele vai ter a tramitação natural dos processos. Eu imagino que o presidente Bolsonaro permaneça inelegível por algum tempo, e que mais adiante você tenha, como acontece com praticamente todo mundo no Brasil que tem bons recursos e bons advogados, mais adiante você tem a suspensão de processos, anistias, isso tudo que a gente sempre verifica na nossa história. São 13 horas 12 minutos, 13 e 12. Você pode mandar a sua mensagem via WhatsApp 998700102 e participar da entrevista com o senador Alessandro Vieira no oferecimento todo especial da Construtora Celi.
construindo com solidez e qualidade. Restaurante Carne do Sol do Ramiro, o melhor restaurante com as tradicionais delícias como carne do sol, picanha na chapa e a carne do sol no creme de nata. Aberto de segunda a domingo no bairro 13 de Julho. Disque entrega 3246-1007. Olha a expectativa, hoje acontece o encontro do governador Fábio Mitidieri com a prefeita eleita Emília Corrêa. A reportagem da Rio com Alex Azevedo estará acompanhando esta visita, este encontro entre o governador Fábio Mitidieri e a prefeita eleita Emília Corrêa. Aproveitando, qual é a análise que o senhor faz do atual cenário político pós-vitória de Emília? Você tem uma renovação, uma mudança na prefeitura, um grupo político que estava no poder há muito tempo é substituído pela proposta de oposição que a prefeita Emília encabeçou. Agora a gente tem a expectativa, né? Toda aquela projeção de promessas, de compromissos que a gente quer ver realizados para que a gente possa ter a nossa cidade funcionando bem, bem cuidada, bem gerida, limpa. Essa é a expectativa. Eu vou estar recebendo Emília na próxima semana em Brasília, acredito que a maior parte dos parlamentares também vai fazer isso na próxima semana. O senhor tem colocado algumas emendas importantes para Aracaju? Sim, a gente atende os 75 municípios. Eu nunca tive acordo político com o Edivaldo, nunca tive indicação de secretaria com o Edivaldo, mas nunca deixei de atender as necessidades de Aracaju, inclusive com emendas parlamentares que a gente quer ver executadas. Uma parte delas fica para que Emília execute. A gente imagina que vai ter isso funcionando naturalmente, é o que a gente espera de uma forma bem institucional. O senhor compõe a base que dá sustentação ao governador Fábio Mitidieri, inclusive com representação no próprio governo com a delegada Daniele Garcia. Muito se comentou durante o segundo turno que a eleição, a partir daquele instante do segundo turno, já estava exatamente se tratando do primeiro turno da eleição 2026. O senhor acredita que com a vitória de Emília é necessário que o governo faça alguns ajustes na administração, visando exatamente a eleição 2026? É natural que você tenha a rearrumação política, você tem lideranças que perderam espaço, outras que cresceram. Sob o ponto de vista de gestão, eu estive inclusive nessa semana com o governador Fábio Mitidieri, ele está satisfeito com os resultados, né? Você tem bons indicadores no estado de Sergipe, de geração de emprego e renda, de aumento do fluxo de turistas, as obras de infraestrutura avançando, ainda lentas na nossa urgência de necessidade, mas avançando, uma expectativa muito grande, um leque grande de obras. Mas certamente ele vai fazer algum tipo de ajuste político, porque você tem que rearrumar esse cenário. Lideranças importantes ficaram sem espaço e imagino que o governador vai abrigá-las. Senador Alessandro, candidato à reeleição? Candidatura à reeleição. O MDB tem um compromisso nacional de buscar a reeleição do Senado, buscar a eleição de pelo menos um parlamentar federal, um deputado federal, uma deputada federal, e fazer uma bancada na Assembleia Legislativa de Sergipe. Nós estamos arregimentando nomes que tenham perfil e qualidade para isso, e a gente tem uma boa expectativa para 26. São 2 vagas agora em 2026. Para o Senado, né? 2 vagas. É a vaga do senador Alessandro e Rogério. E Rogério Carvalho. 13h16, mande a sua mensagem. O ouvinte Roberto de Jailton, boa tarde. Quero parabenizar o senador Alessandro Vieira pelos investimentos trazidos para a nossa capital. Nos fale, senador, sobre as emendas para a Guarda Municipal de Aracaju, não só de Aracaju, já que eu sou integrante das Forças de Segurança e me preocupo com essa força auxiliar da Guarda Municipal. A gente tem colaborado com as guardas no estado inteiro, seja estimulando prefeitos a regularizarem, seja viabilizando infraestrutura. Aracaju, pela característica própria, uma cidade, enfim, grande, com bom orçamento, nunca teve demanda por parte do prefeito Edivaldo. A gente espera que agora a gestão de Emília dê uma atenção maior para essa parte de segurança, porque nós sabemos que a segurança pública bem feita, ela viabiliza não só a tranquilidade das pessoas, mas investimentos, crescimento econômico. Nós temos uma cidade bem ordenada e que pode ter um fortalecimento do sistema de vídeo monitoramento, um fortalecimento das patrulhas integradas da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Esse conjunto pode dar bons resultados e a gente sempre vai estar à disposição da solicitação direta da população e também dos prefeitos. 13h17, liberando a participação dos nossos ouvintes. O Walter diz aqui: Jailton, nesse projeto do gás de Laércio Oliveira, não existe interesses próprios, não? Esses interesses não são novos. Me engana que eu gosto, diz aqui o Walter. São opiniões, cada um tem direito a ter a sua, né? A minha preocupação é garantir uma legislação estável
e que viabilize a permanência de investimentos fundamentais para o futuro de Sergipe. Se alguém tem algum interesse particular, eu certamente não tenho. Vamos lá, a participação do ouvinte, coloca o povo na Rio. Boa tarde, Edson Santana, boa tarde ao senador Alessandro Vieira, quem fala é Jefferson da Maria. Senador, o senhor está ciente do que está acontecendo com essa situação de Aracaju e São Cristóvão. O senhor poderia se manifestar para ajudar essa população de Aracaju que tanto sofre, porque Aracaju não tem condições de receber, vou botar um ponto, um bairro tão complexo como Santa Maria, onde tem milhares e milhares de pais e mães de família. Como é que o São Cristóvão vai dar condições para essas famílias? Entendeu? O que é que o senhor pode fazer para ajudar essa população do Mosqueiro, Santa Maria, Marivã, Jardim Recreio? Então todo mundo aflito aqui, viu? A situação está difícil. Jefferson Santa Maria. Um abraço, Jefferson. Essa situação tem preocupado quem reside nesta área em litígio, Aracaju e São Cristóvão. O senador tem acompanhado esta polêmica. Quais são as informações, senador, que o senhor obteve? Eu acredito que o encaminhamento, pelo menos 2 projetos já foram apresentados na Assembleia Legislativa de plebiscito, para que a população escolha, vote. Já existem 2 projetos? Sim, salvo engano, de Paulo Júnior e Garibaldi. Não tenho absoluta certeza dos nomes, mas 2 já apresentaram. E esse é o caminho, você tem que ouvir a população. É evidente que a cidade de Aracaju tem muito melhores condições de oferecer os serviços que a população já está acostumada a receber na zona de expansão. É um processo muito antigo, né? Infelizmente a justiça brasileira tem essa característica, os processos se arrastam e quando são resolvidos já não tem conexão com a realidade. Então lá atrás, quando se começou essa discussão, talvez fizesse sentido você ter aquela grande área inabitada retornando para São Cristóvão, mas hoje não, você tem pessoas, empresas, mobilidade, tudo isso vinculado a Aracaju e não faz sentido mudar. Eu acredito que em um curto espaço de tempo isso deve ser resolvido. Mais recentemente, liberados recursos de empréstimos de mais de 300 milhões para uma região que pode ser São Cristóvão, né? Exatamente, você inviabiliza até os investimentos. Então, é a desconexão que o tempo muito longo do processo acaba criando. Mas eu confio muito que a gente vai encaminhar uma solução brevemente e acredito muito na solução através da Assembleia Legislativa. O Pedro de Itaporanga diz: Jailton, Alessandro não sabe nem investir em capital político para ter uma vitória eleitoral, mas quer entender de petróleo, geopolítica e etc. O único mandato é a opinião do Pedro de Itaporanga. Pedro vai ser governado por Ivan Sobral, que é nosso aliado. Então ele pode, um dia desse, tiver a oportunidade de sentar com o prefeito eleito e descobrir se ele tem ou não aliados na cidade. É muito simples, o trabalho sobrevive a qualquer tipo de ataque baixo, ofensas, fake news. É só trabalhar. E em qualquer canto de Sergipe que você olhar, você vai encontrar trabalho do senador Alessandro. Qual foi a performance do MDB no Estado? O MDB escolheu poucas candidaturas. O MDB é um partido em processo de reestruturação em Sergipe, ele vinha com muitas dificuldades. Nós fizemos a campanha Aracaju, que é uma campanha grande de cara, não tivemos sucesso, embora tenha sido uma campanha muito bonita da delegada Daniele, e tivemos a eleição de 3 prefeitos do MDB e dezenas de aliados, porque em muitas cidades a escolha foi pela vice-prefeitura, pela presença de vereadores na chapa. Vou dar um exemplo da própria cidade de Itaporanga. Itaporanga, a nossa escolha foi que uma composição majoritária sem a presença do MDB e a nossa parceria de apoio no prefeito e na Câmara de Vereadores. Essa forma de construir me parece que vai dar capilaridade para o MDB para que a gente possa dar passos adiante na próxima eleição em 2026. Não requer que seja exatamente o prefeito eleito, né? Mas tem os aliados, né? Que é natural. Nosso Senhor do Socorro, nós temos Samuel Carvalho, que é um aliado de primeira hora, parceiro político desde o início da minha caminhada. Então, as pessoas têm suas paixões, têm suas motivações, infelizmente algumas vezes motivações financeiras, e a gente respeita a necessidade de cada um. Mas o trabalho está feito, o trabalho vai ser feito até o último momento, com o máximo de qualidade, com o máximo de transparência, e aí as pessoas vão poder avaliar nas eleições de 2026. O trabalho do MDB agora é fortalecer a chapa para estadual? Estadual, eu acredito muito na construção do passo a passo, então eu preciso de uma boa chapa de estadual, a gente está conversando com várias lideranças daqui de Aracaju, Grande Aracaju e do interior. Esse trabalho que a gente faz há 6 anos no Senado gerou vínculos, gerou possibilidades e gerou muita confiança. As pessoas sabem que lidar com a gente é uma garantia de honestidade, de transparência, de palavra cumprida.
Isso tudo favorece muito a formação de uma chapa robusta, em seguida a chapa de deputados federais e a reeleição do Senado em parceria com o governador Fábio Mitidieri, também candidato à reeleição para o governo. A composição hoje na Câmara dos Deputados e no Senado da República é interessante para o partido? O MDB é um dos 4 principais partidos do Brasil. Foi muito bem nas eleições de 24. É o segundo partido com mais prefeituras, é o primeiro partido em número de população governada, é o partido que tem mais vice-prefeitos, é o partido que tem mais vereadores. E dentro da Câmara dos Deputados, hoje você tem uma bancada significativa de deputados, e nós temos, se eu não estou enganado agora, 9 senadores do MDB. É um partido que deve ter uma expansão em 26, isso está sendo projetado e o trabalho vai ser feito nesse sentido, sempre mantendo o perfil do partido. É um partido de centro, é um partido que colabora com os governos, buscando a execução, a concretização daquilo que a população precisa, que pode estar, às vezes, em um estado em parceria com o governo federal, em outro em oposição, sem nenhum tipo de problema. Libera a participação do ouvinte, nosso WhatsApp 998700102. Boa tarde, Jailton, Alex Azevedo, Sandra Pesadão, que é o Matos. Eu gostaria de saber qual a avaliação que o senador Alessandro Vieira faz da queda na popularidade e no eleitorado da delegada Daniele Garcia depois que ele se juntou a ela. Porque a delegada saiu de um segundo turno, quase sendo eleita a prefeita de Aracaju no pleito passado, para uma votação mínima agora em 2024. Qual a avaliação que o senador faz? Será que a população não está tendo tanto apreço a ele quanto teve na eleição há 6 anos atrás? Eu fui um dos eleitores dele, não vou mentir, eu fui na onda bolsonarista de votar no Alessandro Vieira quando ele declarou apoio a Bolsonaro. Eu creio que aquele projeto da mordaça, lei da mordaça, que ele emplacou no Senado, tenha surtido efeito negativo para ele. Qual a avaliação que ele faz disso? Orlan Newton, pois não, senador? Bom, a primeira avaliação é que, para usar uma palavra leve, é uma pessoa bastante desinformada, né? É desinformada primeiro porque a parceria com Daniele vem desde o começo da caminhada política, ela não é de agora, não é dessa eleição. Foi desde o início. Foi parceria no sucesso, foi parceria no insucesso, sem nenhum tipo de dificuldade. Nessa eleição, muito claramente, o sentimento de oposição foi dominante e esse sentimento se concentrou em Emília. Se você faz um passo a passo, e não custa nada não, a pessoa forçando um pouquinho a cabeça chega lá. Um passo a passo, você vai ver que em 2018, a campanha que foi feita, Emília era vereadora, né? Ela sai candidata a deputada federal, eu saio candidato ao Senado, a gente recebe o apoio de Ricardo Marques, Daniele Garcia, que não aceitam, não decidem ser candidatos naquela oportunidade. Eu sou eleito, Emília é muito bem votada. Em 2020, nós continuamos juntos, durante toda a parte de pré-campanha, e existe uma divisão quando vai se definir quem vai ser candidato. Se será Emília, se será Daniele, Emília não aceita e se afasta do grupo. Mas a construção é a mesma. E o sentimento de oposição acabou ficando resguardado com Emília Corrêa, porque ao longo do processo de eleição de 2022, para evitar uma oportunidade, uma possibilidade de um Rogério Carvalho governador do estado, a gente faz o apoio a Fábio Mitidieri. Eu faço o apoio à declaração de voto, ele faz campanha, inclusive, e depois vira secretária de Estado. Então é muito natural que as pessoas tenham uma incompreensão com relação a essa movimentação, mas ela é toda documentada, toda transparente. Eu quero saber se o cabra que disse que é bolsonarista, e tão desinformado, mas enfim, bolsonarista, se ele preferia ter Rogério governador. Porque o candidato bolsonarista daquela eleição foi Valmir Francisquinho e votou em Rogério. É esse tipo de gente que a gente vê. Gente que é boa de gogó, que na vida real não cumpre, que não tem palavra, que não tem consistência. E as pessoas não estão acostumadas com quem fala as coisas do jeito que eu falo, que é sempre muito aberto, muito transparente. As coisas estão aí, todo mundo viu o que aconteceu. O próprio Valmir reiteradamente explica, aderia a Rogério para conseguir resolver os meus processos na justiça, e resolveu, foi o preço, ele se vendeu. E esse é o cidadão que quer se colocar como uma liderança. Então, de novo, no final do dia, a gente vai sentar e vai ver quem trabalhou e quem não trabalhou.
quem entregou, quem não entregou, quem fez as coisas com transparência e quem está à venda, como se fosse uma cebola na quitanda. Eu não estou à venda, eu não mudo de opinião, a não ser que alguém me convença, ou que seja necessário para fazer algum ato em benefício do meu Estado. Mas, tirando isso, o trabalho é sempre sério, objetivo, e o eleitor vai ter oportunidade em 26. Seguramente vai ter gente mentindo, gente se agarrando em padrinho. Eu vou estar lá mostrando o meu trabalho e mostrando o trabalho que pode ser feito e que eu acredito que precisa ser feito por Sergipe. Mas sempre com muita tranquilidade, muito respeito à democracia. É difícil ver um bolsonarista votar num petista ou um petista votar num bolsonarismo, né? Aparentemente tem petista e bolsonarista com etiqueta de preço. E aí está à venda e a coisa acontece. Comigo não rola assim e eu não tenho por que ficar passando pano para malandro. Então interessa o partido do malandro. O que aconteceu no passado entre Rogério e Valmir, isso tende a, na próxima eleição, vir à tona mais uma vez e prejudicar de alguma forma? Vai ser objeto de assunto. As pessoas têm que lembrar, né? As pessoas, o eleitor brasileiro, a gente está tão ocupado na nossa vida, que veja, você é jornalista, eu hoje na política, a gente passa um tempo muito grande cuidando de política, mas as outras pessoas não. O cara está preocupado com o preço da feira, está preocupado com como é que o menino está indo na escola, está preocupado se vai chegar ou não no horário no trabalho, ele não tem tempo para acompanhar as coisas e ele esquece. Chega a propaganda pesada, muito dinheiro nas ruas, a gente viu nessa eleição, muito dinheiro nas ruas, e a pessoa esquece. E o meu papel muitas vezes vai ser esse, de lembrar, olha, esse daí que está aí agora, com a bandeirinha de Bolsonaro, é o mesmo que estava com o PT na eleição passada. É isso que você quer? Cada vez que apertarem ele, ele vai pular de galho, conforme for mais favorável para ele? Então, essa memória acho que ajuda o sergipano a fazer suas escolhas, e eu confio muito nas escolhas baseadas no resultado no trabalho. 13h29, mande a sua mensagem, nosso WhatsApp 998700102. O Wendel Rocha diz aqui, o melhor senador de Sergipe, tem algum petista ou bolsonarista mais correto que ele? Parabéns a Alessandro Wendel Rocha. Obrigado, Wendel, pelas palavras, agradeço e tento retribuir com o trabalho. Altran, Transporte Escolar, Astransp, um abraço, muito obrigado pela audiência, mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp 998700102, ligadinho aqui no Jornal da Rio. Jailton, boa tarde, eu votei no senador e hoje, se fosse para votar, eu votaria, é a Mara do Bugio. Obrigado, Mara, obrigado a todos os amigos do Bugio, um bairro tão importante aqui na nossa capital e que precisa de muita atenção dessa próxima gestão na Prefeitura Municipal. Libera a participação do ouvinte e tem mensagem de áudio para o senador Alessandro Vieira. Olá, Jailton, boa tarde, equipe da Rio FM, todos os ouvintes, Ivan Batista, motorista de aplicativo. Jailton, a mesma força que a Justiça Federal, STF, TSE, seja lá quantas forem as forças judiciais e políticas, a mesma força que eles têm para mexer no que está dando certo, porque eles não mexem para consertar o que se acabou, né? Vamos lá para aquelas catástrofes que teve, se eu não me engano, Minas Gerais ou foi Santa Catarina, das barragens, né? Esses órfãos das pessoas que morreram lá receberam suas indenizações. A mesma força que eles têm para mexer no que está quieto, eles já juntaram força para resolver o problema da Cracolândia em São Paulo, o problema do tráfico de droga nas comunidades do Rio e São Paulo. Olha, eu vou dizer, viu, Jair? E sobre o 8 de janeiro, a mesma força que eles têm para condenar ali pessoas que de forma ignorante cometeram aquele crime, eles deveriam também ter força para resolver esses problemas onde os pobres estão sendo massacrados. Agora quer mexer no que está quieto e está dando certo. Um abraço, Jair. Ok, Edivan, um abraço, motorista de aplicativo. Você tem uma reclamação generalizada com relação à atuação da Justiça, né? Então, a título de informação, especificamente a questão de Brumadinho, foi assinado o acordo agora, acho que nos últimos 10 dias, uma indenização de cerca de 170 bilhões de reais. E ao longo do processo, as famílias foram sim indenizadas, acho que na sua totalidade. Nós temos uma justiça que é muito cara e que é muito lenta. E, para piorar, costuma ser seletiva nas suas escolhas. Então,
Eu entendo perfeitamente a crítica que as pessoas fazem à justiça. Tenho tentado, ao longo do mandato, fazer esse enfrentamento de uma forma democrática, técnica, aberta, mas não é fácil. E aí o eleitor tem uma responsabilidade muito grande. O eleitor precisa entender de uma vez por todas. E quando ele entrega seu voto para um ficha suja, para um corrupto, para um cara que tem processo, não adianta esperar que esse cara vá sentar na cadeira em Brasília e vá lhe entregar legislação decente, que ele vá lhe entregar enfrentamento aos problemas judiciários, porque ele não pode. Ele não consegue. Quando ele levanta a cabeça, alguém puxa a cordinha, puxa o rabo preso dele e a coisa para. Então a primeira lição de casa é essa. Na próxima eleição, você é de esquerda, escolha uma pessoa honesta de esquerda. Você é de direita, escolha uma pessoa honesta de direita. Agora honesto, com capacidade para chegar lá. São problemas complexos, não são coisas simples. Não é uma brincadeira, não é uma casa, é um país inteiro com legislações complexas. As pessoas precisam ter qualidade. Quando a gente entender que a gente está contratando para um serviço fundamental pessoas na eleição, que é isso que acontece na verdade, o cidadão vai lá e contrata alguém. Tem que contratar como você contrata seu pintor, seu encanador, o pedreiro, você quer obra bem feita, barata, entregue no prazo. O político não, às vezes as pessoas votam pela emoção, pela empolgação, pelo dinheiro, infelizmente. Você sabe que tem a venda, a compra de votos em larga escala aqui no nosso estado, isso vem se repetindo, eleição a eleição. E depois não adianta reclamar no grupo do WhatsApp da família ou no comentário de rádio, porque não vai resolver. Vai ter que esperar a próxima eleição. O senhor é integrante da CPI das bets, assunto que é pauta diária no Brasil. Inclusive a própria CBF, né, o Campeonato Brasileiro é patrocinado por uma dessas bets. A força do dinheiro dessas empresas que manipulam resultados, enfim... Nós temos aí agora uma investigação em torno do Bruno Henrique, integrante do maior time brasileiro, que é o Flamengo. Se espera o quê, senador, desta CPI das bets? A gente vai descobrir muito rapidamente se a CPI vai avançar ou se vai ser só mais um espaço para debates. E quando é que você sabe isso? Você sabe com base no plano de trabalho. Se o plano de trabalho for consistente, ou seja, se a gente for investigar a lavagem de dinheiro que está por detrás disso, se a gente for investigar quem são os verdadeiros donos dessas empresas, como é que o dinheiro delas se espalha pelo sistema, aí você vai entregar um serviço para a sociedade. Se for só para ficar chamando personalidades de mídia, pode ser o jogador do Flamengo, pode ser a influencer, aí não serve para nada. E até antecipo, se for para ter esse perfil de atuação, eu saio da CPI e vou fazer outras coisas, porque o tempo é caro e a gente tem coisa demais para fazer. Agora, se for para entregar um serviço de verdade, tem muita coisa para fazer. Porque, veja, a infiltração deles financeira é absoluta. Você não consegue passar um minuto na frente de uma tela sem receber propaganda de bet. E isso está formando uma legião de viciados, está criando problemas nas famílias, está gerando problema para a economia popular. E a gente tem que ter soluções, mas isso exige um trabalho muito sério, muito organizado. A gente vai ter a primeira reunião na próxima semana, e aí muito rapidamente a gente vai entender se é para trabalhar de forma séria, incisiva, ou se é para ficar fazendo uma figuração, e aí é um desserviço para o Brasil. É um poder financeiro... É imenso, é imenso. Sem Hoje você vê os valores investidos, você nunca teve time de futebol com o tamanho de investimento que você tem hoje no Brasil. Aliás, permita, senador... nós tivemos uma operação em Itabaiana e olha que começou por aqui também, né? Essas apostas, enfim. Então, em uma banca lá em Itabaiana, quando a polícia deu uma batida em algumas bancas no município de Itabaiana, uma fortuna foi apreendida. Veja que quanto dinheiro não circula. Foi em Itabaiana, aqui em Sergipe, uma grande apreensão. Você imagina o Brasil todo movimentando tudo isso. É um volume muito grande de dinheiro, você tem clareza de que a lavagem de dinheiro ilícito passa por essa atividade, nós sabíamos disso. Quando eu tive a oportunidade de votar contra, eu votei contra, me manifestei sempre no sentido do que a Receita Federal, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal alertaram o tempo inteiro. É uma atividade de alto risco por conta da contaminação e por conta da busca de caminhos de corrupção que infelizmente ainda são muito permeáveis aqui no Brasil. Nós vamos a uma pauta aqui na entrevista com o senador Alessandro Vieira. Vamos ao intervalo, daqui a pouco vamos falar pauta meio ambiente. Quais as ações do senador Alessandro Vieira sobre esta política climática nacional?
daqui a pouco com a sua participação. Em nome dos que fazem as Transp, queremos lhe parabenizar pelo Dia do Radialista e a todos que fazem a Rio FM. Aproveitando a oportunidade, gostaria de saber do senador Alessandro o que ele poderia fazer pelo transportador escolar de Sergipe e de todo o Brasil para a aprovação da isenção do IPI na compra de carros novos, já que o nosso governador já está estudando a possibilidade em relação ao ICMS. É uma das coisas que vai estar agora em discussão na regulamentação da reforma tributária, justamente as isenções para taxistas, transportadores, PCDs. Acredito que isso vai ser assunto justamente nesse próximo mês. Márcio Rocha, grande jornalista, diz: nós temos um senador muito qualificado atualmente, quando temos Laércio e Alessandro na casa alta. Alessandro é uma revelação muito positiva para nossa classe política e quem joga em bet merece 3 surras por dia. Agradecer a Márcio aí pela recomendação. Vamos lá, vamos à participação do ouvinte, o povo na Rio. Boa tarde, Elton Santana, boa tarde, senador Danta. Boa tarde, senador Alessandro Vieira, que está falando Talvânia, diretamente do bairro Marivan. Senador, eu não sei se o senhor está acompanhando o que está acontecendo com a vitória de Donald Trump. Vai influenciar sim no nosso país, Brasil. Muitas coisas vão acontecer e pode acontecer. O senhor sabe disso, o senhor tem conhecimento, o senhor é um homem estudado, o senhor é senador da República, certo? Então, assim, com essa vitória de Donald Trump, aqui o nosso país vai ter que ter algumas mudanças, porque vão ficar com o pé na frente e tudo atrás, tá? A diplomacia europeia junto ao nosso país, Brasil, muita coisa vai se mudar, viu? O senhor tem conhecimento que o filho do ex-presidente Bolsonaro está lá nos Estados Unidos com o Donald Trump, o senador Eduardo Bolsonaro. Então, assim, muitas coisas vão acontecer de agora por diante, né? Então, como o senhor é um senador da República, um homem de bem, e está findando o seu mandato, não sei qual vai ser a sua proporção agora na política daqui a 2 anos, mas politicamente o senhor não está bem na fita em Aracaju, como parlamentar em Sergipe, né? Porque geralmente as suas ideias, os seus raciocínios não batem com o eleitor Aracaju, aquele que votou no senhor há 7 anos atrás. Hoje, os eleitores de Aracaju reprovam o senhor como senador da República. Um abraço, aqui quem está falando está Vandeira do bairro Marivan. Ok, um abraço, obrigado. Pois não, senador? Respeitar a opinião é livre, cada um tem a sua. O Talvani conseguiu analisar de política sergipana a política americana, com toda a desenvoltura, então dá parabéns para ele. E mostrar o trabalho, quem sabe quando chegar no dia da eleição ele avalia as alternativas e volta a escolher o senador Alessandro como representante. Mais um ouvinte na Rio, libera o povo. Boa tarde, Ailton, boa tarde a todos os ouvintes da Rio FM, boa tarde, senador Alessandro. É interessante que os bolsonaristas, Ailton, estão igual os petistas, não enxergam um palmo na frentezinha da pontinha do nariz. Porque o senador Alessandro foi um dos primeiros a processo de impeachment lá do Lava Toga. Na época o presidente Bolsonaro, era então o presidente Bolsonaro, com os filhos pressionou, não deu em nada. Aí agora, porque mexeram com os filhos de Bolsonaro, quer que Alexandre de Moraes, né, sofra o impeachment. Aí agora o projeto do senador Alessandro segue. Senador, parabéns, Deus continue o senhor assim, é o melhor senador que o estado de Sergipe já teve. Parabéns e obrigado. Ok, um abraço, senador. Agradeço aí pelas palavras e é uma lembrança correta. A gente mostrou os problemas judiciários ainda em 2019. Eu pedi o impedimento do ministro Alexandre de Moraes em abril de 2019. E quem lutou contra naquele momento, quem impediu que avançasse, foi um acordo, uma parceria entre o PT e Bolsonaro, né, muito baseada na necessidade do filho Flávio Bolsonaro em arquivar investigações que estavam em andamento por problemas que aconteceram lá no Rio de Janeiro. Então, a história está aí, as pessoas podem pintar ela de rosa, de dourado, mas não muda não a história está posta, todo mundo que quiser saber a verdade tem como. Atenção, hein? Governo do Estado acaba de divulgar calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo. Atenção, servidor público. Início do pagamento dia 19. Coloque Flávia Aragão, gerente especial de despesa de pessoal da Secretaria da Fazenda.
O governo de Sergipe informa que terá início no dia 19 de novembro o calendário de pagamento dos servidores do Poder Executivo Estadual. Na terça 19, receberão os aposentados e pensionistas. No dia 21, é a vez dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde e suas fundações, além dos servidores da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura receberem o pagamento. Já na sexta 22, recebem os servidores das demais secretarias, empresas, autarquias e fundações. Todos aqueles que fazem aniversário em novembro também receberão a primeira parcela do 13º. É importante destacar que os valores serão creditados ao longo do respectivo dia de pagamento. Com a quitação da folha de pagamento do Estado, serão injetados mais de 510 milhões na economia sergipana. Tá aí, portanto, a informação do governo do estado em relação ao calendário de pagamento com início previsto para o dia 19. Sequenciando a entrevista, Erasmo diz aqui, boa tarde, é Erasmo da Barra dos Coqueiros. O interessante é que depois de 6 anos, o ilustre senador volta da entrevista em Sergipe. Será visando sua reeleição que o império está próximo, só faltam 2 anos, é o Erasmo. O Erasmo, o senador já esteve comigo, inclusive, aqui no programa algumas vezes durante o seu mandato, viu? O Erasmo estava ocupado, não pôde acompanhar, eu entendo. Veja, você tem um conjunto de falas que mostram, antes de qualquer coisa, um despreparo, né? Um desconhecimento da realidade. Não só as redes sociais estão à disposição, mas a imprensa sergipana. Eu nunca recusei entrevista de nenhum jornal, radialista, enfim, qualquer emissora sergipana, porque eu tenho a obrigação de prestar contas. Então, desejar que o Erasmo possa acompanhar mais entrevistas, se possível aqui na Rio, com essa vista maravilhosa e com a boa audiência que vocês têm. Diego dos Santos Dumont, Jailton, boa tarde. Pergunta ao senador como é estar no mesmo palanque de Jackson Barreto, que quando o governador supostamente perseguiu a liderada do senador, a delegada Daniele Garcia. Diego dos Santos Dumont. Eu nunca tive no palanque com Jackson Barreto, não. Acho que é outro desinformado. As pessoas têm um problema cognitivo, talvez, nessa entrevista, porque nunca tive no palanque com Jackson Barreto. Todo respeito, ex-governador, ex-parlamentar, tem toda uma história por Sergipe e por Aracaju, mas não é parceiro político, não é amigo, nunca tive com ele em palanque nenhum. Jailton, votei em Alessandro Vieira e até hoje o meu voto continua com ele, Danilo da Farolândia. Obrigado, Danilo, agradeço pela confiança e tento trabalhar cada vez mais. Sandes de Boquim diz, boa tarde, amigo Jailton, parabéns ao senador Alessandro. O político tem que ser assim, ter palavra. Não votei no senador, agora não só voto como serei um soldado em 2026. Um abraço, Sandes de Boquim. Agradecer, Sandes, Boquim é a cidade que também vem ganhando nossa atenção, investimentos especialmente na parte de saúde, aguardando agora a nova gestão com seus novos projetos para quem possa também continuar contribuindo com o crescimento da cidade. Alessandro Vieira é show, votei e voto novamente, é a Angélica. Obrigado, Angélica, obrigado pela confiança. Libera o povo na Rio, bota o ouvinte. Boa tarde, Jair Santana, boa tarde, senador Alessandro. Eu discordo aí. A pessoa que está afiliada ao PL, nem todos são bolsonaristas, entendeu? Eu discordo. O PL lá atrás, aqui em Sergipe, já se coligou com o PT, entendeu? A nível de Brasil, eu acredito que sim também, entendeu? E foi Bolsonaro que veio pro PL. Não foi Valmir e Francisquinha, nem outros filiados que foram pro partido onde o Bolsonaro está filiado, entendeu? O Bolsonaro que veio pro PL, Valmir e Francisquinha já estava lá, como outros filiados já estavam lá, entendeu? E Valmir é Valmir, Valmir não é Bolsonaro, Valmir não é Lula, Valmir é ele mesmo, entendeu? A população votou nele pelo trabalho competente que ele fez na cidade de Itabaiana como prefeito lá atrás, aí, Santana. Entendeu? Não é que nem aqui em Aracaju, a eleição que passou, a Emília Corrêa teve voto de quem votou em Lula, teve voto de quem votou em Bolsonaro, entendeu? As pessoas, o eleitor tem que votar na pessoa, entendeu? E Valmir teve a votação que teve porque fez uma boa gestão quando prefeito de Itabaiana. Tá bom, Jailton? Obrigado aí pela atenção, Deus abençoe. Ok, Tiago, a sua opinião é livre, senador. Exato, a opinião é livre e espero que ele acompanhe as próximas eleições e faça a avaliação dele. O Bolsonaro é o maior líder do PL no Brasil. Isso ninguém duvida, né? Vamos lá. Esse merece o respeito de todos os sergipanos. Melhor senador do país. Quem mandou a mensagem foi Daci Wilma. Daci,
Um abraço. Perguntei há pouco aqui, viu? Por onde andas, a minha amiga Daci. Um abraço. Obrigado, Daci. Todo carinho. Vamos lá, o ouvinte na Rio. Libera o povo. Boa tarde, Jailton. Boa tarde a todos da Rio FM. Jailton, quem fala do Volta Correio. Boa tarde ao senador Alessandro. Jailton, eu quero perguntar ao senador o seguinte. A coerência dele da deputada, da candidata a prefeita, a Daniela. A coerência dele é se juntar com o Jackson Barreto, como eles estavam juntos agora, uma pessoa que fez de tudo, diz eles aí que tiraram ele da Deodap e tudo, entendeu? E não, com ele não subia no palanque, e depois se juntaram tudo, né? A coerência do senador coerência é se juntar com o Jackson Barreto, com o Valadares, né? Para pedir voto para o candidato deles, entendeu? Eu acho que isso não é coerência não, né, Jailton? Porque ele se juntar com o Jackson Barreto, meu amigo, é o fim do mundo, né? Então, é essa a pergunta que eu quero perguntar ao senador, viu? Um abraço, Jailton, quem fala do Volta Correio. Durval dos Correios, Alessandro. Bom, a gente já respondeu isso, né? Não tem nenhuma parceria com o Jackson Barreto. Acho que o Durval não estava acompanhando a entrevista, mandaram ele falar antes. Ele está pagando a missão dele, todo respeito quem precisa cumprir esse tipo de missão. Mas o fato é simples. Essa turma preferia o PT no governo, com o Rogério Carvalho. Se preferia, está no caminho certo. Fique com o Valmir de Francisquinho, Edivan Amorim, se agarre no PT, se eleja e vai fazer o que sempre fizeram. É simples demais. O que a gente fez foi uma opção política muito consistente para evitar uma alternativa que para mim era pior e que eu vejo hoje com um bom governo de Fábio Mitidieri. O Jackson Barreto não entra nessa fila, não tem contato, não tem diálogo, não tem palanque. É uma frasezinha feita que ensina um papagaio de pirata para ficar falando. Paciência, trabalhar mais, trabalhar sempre e mostrar a verdade para o povo. Aliás, nesta eleição mesmo, né, o ex-governador Jackson Barreto fez alguns comentários diretos a Daniele Garcia, criticando inclusive Daniele Garcia. Né? Exato. Em momento algum há qualquer tipo de ligação entre Jackson Barreto e a delegada Daniele. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Inclusive a Daniele usou também nos microfones para fazer alguns comentários em relação à performance política de Jackson Barreto, que não foi nada mais nada interessante para Jackson. Libera o povo, o ouvinte na Rio. Boa tarde, Ailton. Boa tarde a todos fazer a Rio FM. Quero parabenizar aí as palavras sinceras desse senador. Votei na primeira e vou votar na segunda. Não conheço assim, nunca tive a oportunidade de apertar sua mão, de conversar pessoalmente com o senhor, mas sua sinceridade vale tudo. Entendeu? Suas palavras que a gente sente que é sincera. Então pode contar comigo, senador, e minha família. Meu nome é Raimundo, aqui do Eduardo Gomes. Agradecer muito a Raimundo, a toda a turma aí do Eduardo Gomes. Mais um ouvinte da Rio. Jailton, aqui é Isaac, motorista por aplicativo. Jailton, eu quero fazer uma pergunta ao senador da República, por Sergipe, Alessandro Vieira. Eu lembro-me que nas eleições de 2018, para o Senado, ele se declarou ser bolsonarista, fez algumas críticas, dizendo que não estava aparecendo a pesquisa, foi uma realidade, foi um fato. Enfim, foi um dos mais votados em Sergipe, sendo que ele se dizia ser bolsonarista. O primeiro discurso que ele fez no Senado foi contra o STF, foi aquela polêmica toda, enfim. 3 meses depois ele muda o discurso, né? Criticava o STF, daqui a pouco ele começa a defender o STF. Enfim, já nas eleições de 2022, ele foi um dos candidatos ao governo do estado, se eu não estiver errado. Criticava Rogério, criticava Fábio, criticava Valmir, enfim, já hoje ele está aliado, né, teoricamente, com o governo do estado, já pensando nas eleições de 2022 ou 2026. Enfim, política de Sergipe é política. Uma das coisas que eu mais digo, a pior política que existe no Brasil é a política de Sergipe. Que hoje você critica quem está morto e não dá em nada. Enfim, é cada político, viu? Esse daí, Gelton, acho que é burro mesmo. Eu não consigo outra palavra, não. Porque, veja, em 2018 a minha candidata era Marina Silva. Eu era senador eleito quando você vai para o segundo turno com Fernando Haddad, do PT, e Jair Bolsonaro. E eu declaro o voto em Jair Bolsonaro.
Eu não pedi voto para Bolsonaro no primeiro turno, não fiz campanha dizendo que era bolsonarista, nunca fui. Fiz a declaração de voto para Bolsonaro porque eu defendo que quem se elege, quem é figura pública, tem que ser transparente. Isso tudo está documentado. Então, assim, as pessoas inventam a mentira, repetem, e as pessoas acabam acreditando, talvez, alguns. Outros estão fazendo só um papel de serviço para quem quer ser candidato em 26 e quer competir, quer disputar espaço. Sempre teve uma coerência, as falas sempre muito transparentes, muito objetivas. Então, didaticamente, para ver se ele pega agora nessa terceira tentativa. Em 2018, eu me elejo como independente, o meu partido é a Rede, candidata Marina Silva. No segundo turno, candidato do PT, candidato Bolsonaro, eu voto em Bolsonaro, declaro o voto. 2022, no estado de Sergipe, minha candidata à presidência, Simone Tebet, aqui no estado de Sergipe eu apresento meu nome como alternativa. O povo não escolhe. É uma eleição muito tumultuada, o sentimento de mudança, de oposição é todo centralizado em Valmir e Francisquinho, e esses votos são todos anulados, como a gente passou a eleição inteira avisando que ia ser, a gente passou a eleição toda avisando. Estão enganando vocês, o seu voto não vai ser computado, você vai jogar fora a oportunidade de uma mudança. Vai para o segundo turno, eu tenho de novo Rogério Carvalho do PT e Fábio Mitidieri do PSD. A escolha é muito simples. A escolha é muito simples, na minha visão. Respeito quem não concorde. Então, esse é o passo a passo. Não adianta inventar história, não adianta ficar com teoriazinha. A questão do STF, do enfrentamento, eu nunca fiz defesa do STF, pelo amor de Deus, isso é ridículo. Defendi CPI, sustentei uma CPI que não consegui colocar para andar por conta de um acordão envolvendo Jair Messias Bolsonaro e o PT. Fizeram um acordão apadrinhado por Davi Alcolumbre, então presidente do Senado, e que hoje novamente se encaminha para ser eleito presidente do Senado. Adivinha do acordo de quem? Do PT com Bolsonaro. Então abra o olho, preste um pouquinho mais de atenção, saia da barra da saia desse bando de mentiroso que fica em rede social inventando história, lorota, e preste atenção na vida, rapaz, para ver se melhora, porque não dá para ficar só na base de mentira não, isso não leva ninguém a lugar nenhum. Senador, o projeto que o senhor apresentou sobre a exigência de avaliação anual da política climática nacional. É fundamental, a gente está vendo as mudanças climáticas batendo à nossa porta. Você teve grandes enchentes no Rio Grande do Sul, episódios menores, mas com muitos danos aqui no Nordeste, em Pernambuco. Você tem agora na Europa acontecendo com uma violência imensa, né, na cidade de Valência e Barcelona, na Espanha. Então, o que a gente fez foi por dois caminhos. O primeiro deles, garantir financiamento, apoio federal, para que todos os municípios tenham o seu plano de prevenção para as mudanças climáticas. E, pelo outro lado, exigir que anualmente você tenha uma revisão, tenha uma verificação, porque a gente tem que preparar, porque, Deus nos livre, daqui a pouco você tem uma tempestade imprevista ou uma seca imprevista e os danos são irrecuperáveis. Literalmente, são vidas que se perdem. Então, é um cuidado muito grande em exigir que seja feito toda a adaptação, mas ao mesmo tempo garantir financiamento. E a gente conseguiu isso por dois projetos, um deles já é lei, foi aprovado, sancionada pelo presidente Lula. Ok, vamos lá, as últimas participações. Parabéns, boa tarde, parabéns ao senador Alessandro, homem de palavra, e qual a visão dele em relação ao nosso Supremo? Podemos confiar? As decisões lá tomadas são imparciais mesmo? Abraços, o Augusto, que manda mensagem para a gente. Eu não confio. Eu sou obrigado a respeitar por força de lei, por força da Constituição, mas não confio. É um colegiado que, na maior parte das vezes, toma decisões, escolhe posições a depender do interessado. Não raro você vai ver um ministro votando contra ou a favor no mesmo tema, a depender de quem está pleiteando, e isso não pode ser chamado de justiça. Agora, a justiça, enquanto poder, tem que ser sempre valorizada, respeitada. Tem que se aplicar para os ministros da Suprema Corte o mesmo regramento que se aplica para o juiz que está aqui na primeira instância. Se um juiz aqui da comarca de Aracaju fizesse metade do que faz um ministro supremo, já estava preso e afastado há muito tempo. Mas a gente tem essa dificuldade, uma dificuldade política, é uma concentração de poder muito grande. E essa fragilidade que nós temos como eleitores, de colocar lá em Brasília gente que não tem ficha limpa, gente que não tem postura, facilita a prevalência, a força do STF e impede que a gente tenha as mudanças que a gente quer tanto. Vamos ver se em 26 a gente melhora esse quadro. A parte final da entrevista, o ouvinte, quem mandou essa mensagem, Sandrinha? Gravei a resposta e você, Jailton, está de parabéns
por colocar todas as perguntas, independente de ser de apoio ou não ao entrevistado. Por isso sou seu fã. É mais que nossa obrigação. Quem foi? Erasmo, um abraço. É nossa obrigação, viu? Aqui a gente não tem escolha de pergunta e o entrevistado bom assim também, que não se furta em responder a todos os participantes. Obrigado, Erasmo. Vamos lá, os últimos ouvintes. Boa tarde, Jailton Santana, Sandra Danta, Pesadão, o senador Alessandro Vieira, os ouvintes da Rio FM, Jornal Primeira Edição. Aqui, Ayrton, taxista, jornalista e delegado da Frente Nacional dos Taxistas do Brasil, Frenatax. Primeiro, parabéns pelo Dia do Radialista, parabéns para você, meu amigo, a nossa querida Sandra e todos os radialistas, né, que faz o contato, que informa, que traz a oportunidade das pessoas se comunicarem. Então, parabéns para você e falando de você, falo em todos os radialistas do nosso estado, do Brasil e do mundo. São pessoas que é indispensável. Os meios de comunicação se dinamizaram, mas o rádio, ele é como o táxi. É rádio e táxi. É algo que não se desfaz. Então, para o senador Alessandro, em relação à CPI da toga, o que está acontecendo no nosso país hoje é algo que ninguém pode concordar. Hoje, tudo passa pelo STF. Qualquer coisa que se faça, inclusive eu estava vendo lá em São Paulo, o prefeito o governador para construir um colégio, teve que consultar o STF, porque um colégio segundo o que eu ouvi numa das rádios, é escola militar. Então, se o STF não der o aval, então não pode fazer. Então, o parlamento hoje não serve para nada mais, porque tudo é o STF quem define tudo. Então, como é que fica? Qual é a sua visão hoje disso daí? Né? E quando eu mandar alguma mensagem, atenda, veja, meu amigo. Nós trabalhamos muito na época, no interior, aqui em Aracaju, fui atrás, corri, e muitas vezes, sou sincero, mando alguma coisa e você nunca responde. Um abraço. Em relação ao táxi, vamos ver lá, tem uma comissão mista do táxi e que possa contribuir também com os taxistas. Ficou grande o áudio, muito obrigado, Jailton. Um abraço, seu Ayrton, agradeço. Sobre a toga, nós temos hoje pelo menos 12 desembargadores que estão tiveram que usar a tornozeleira eletrônica por venda de sentenças lá no Mato Grosso, viu, seu Ayrton? Senador? Você tem, acho que são 6 estados com grandes operações de combate à venda de sentenças, né? É lamentável. Com relação à CPI da toga, aquilo que eu expliquei aqui, você teve um acordão entre o PT e Bolsonaro e ela foi engavetada. A gente vem tentando novamente abrir uma CPI, a gente está com, salvo engano, 20 assinaturas, faltam 7, mas tem um grupo que prefere colher assinaturas para um pedido de impeachment, sendo que o pedido de impeachment não depende de assinaturas. Então é como eu digo, tem muita gente que gosta de enganar o eleitor, gosta de fazer um movimento que é só para agradar a plateia, sabendo que não vai ter o resultado. Eu prefiro procurar um resultado concreto. A CPI me parece que seria o único caminho de a gente tirar um pouquinho dessa cortina de fumaça e enxergar o que de verdade está acontecendo com o Poder Judiciário brasileiro. Encerrou? Tem Claudemir, professor Glaudemir, para encerrar a entrevista com o senador Alessandro. Jailton, boa tarde, professor Claudemir. Olha, o senador Alessandro é um senador atuante, certo? Infelizmente, alguns posicionamentos que ele teve acabam desagradando os extremistas, sejam de extrema direita e os de extrema esquerda, entendeu? Principalmente os de extrema direita que a gente tem aqui em Sergipe, inclusive, algum posicionamento que desagradou ao ex-presidente Bolsonaro, então as pessoas acabam tomando as dores do ex-presidente, entendeu? Mas é um senador atuante, sim, foi uma das minhas opções entre os dois senadores no pleito de senador, que foram 2, e possivelmente pode ser também uma das opções no próximo, tá? As pessoas estão acostumadas com muito risinho e pouco trabalho. Você via pessoas falando que não votaria nele porque era sério demais, né? As pessoas estão acostumadas com os políticos que
fazem piadinha, riem à torto e à direito e tem poucas propostas e pouco trabalho. Ok, agradeço. O ouvinte foi professor Claudemir. Um abraço, obrigado. Senador. Agradeço pelas palavras. É isso, é trabalhar. Cada um vai ter seu perfil. Democracia significa respeitar o voto, inclusive quando você não concorda ou não gosta do resultado. Então, acho natural que você tenha as críticas. Tento reagir educadamente às mentiras, né? Nem sempre eu consigo, mas o ideal é que você tenha a reação tranquila, equilibrada, mesmo quando você está sendo agredido de uma forma injusta. Tenho consciência do trabalho que faço. O único parlamentar em Sergipe, um dos poucos no Brasil, que coloca as emendas à disposição da população para escolher o destino. 100% de transparência, os 75 municípios atendidos. Você não vai ouvir nunca uma história de corrupção, de pedido de vantagem, de troca de favores, nenhuma. E aí se tenta apelar para narrativas, para coisas bobas de rede social que para algumas pessoas funcionam. Paciência. Meu trabalho é trabalhar cada vez mais, mostrar para as pessoas que é possível fazer política de uma forma diferente e que a política bem feita, ela salva vidas, ela permite que o sergipano tenha um futuro. A gente tem investido muito fortemente em geração de emprego e renda, a retomada do turismo, a questão toda que você tem de infraestrutura, de assistência social aqui na cidade de Aracaju, e esse trabalho nos dá muito orgulho. O tempo depois vai mostrar se foi correto, se foi suficiente para os sergipanos. 2 textos aqui. Esse vídeo monitoramento que flagrou os meliantes roubando os cabos é fruto de emendas do senador Alessandro. Parabéns, senador Pedro do Orlando Dantas. Tem também outra mensagem aqui. Boa tarde, Jailton Santana. Aqui, Emanuel, do bairro Suíça, em Aracaju. Diferentemente de algumas pessoas que se manifestam no programa, na minha opinião, o senador Alessandro Vieira é o melhor senador do estado na atualidade e um dos melhores de todos os tempos. Político sério, respeitado e respeitador. Parabéns, senador. O Emanuel, e a manifestação também do outro ouvinte, que o Pesadão já apagou aqui a mensagem. Não, o Geolanche não é para o senador. Eu agradeço muito pelas palavras. De fato, a gente fez um investimento grande em vídeo monitoramento aqui em Aracaju, em cidades do interior. A cidade de Itabaiana, por exemplo, onde a gente não tem parceria política com a prefeitura, recebeu R$1 milhão para fazer uma cerca digital, e os resultados são muito positivos, de redução de crime, identificação de criminosos, proteção do patrimônio e da vida das pessoas. É um jeito de fazer política diferente, e a gente espera que isso seja reconhecido, se não como opção de voto, mas pelo menos como uma alternativa decente da política que pode ser feita. Senador, forte abraço, muito obrigado, parabéns pelo mandato exercido no Senado da República. O senhor é um senador atuante, sério, e a política precisa de pessoas sérias e com compromisso com a sua população. Obrigado, meu amigo, até a próxima. 14